boa para trazer essas novas empresas que estão entrando com o desinvestimento da Petrobras. Eu ouvi você falar aí, vocês já trouxeram 3R, Trident, Perenco. E eu ouvi pessoalmente, uma vez, do antigo presidente da Perenco, o Patrick, né, o primeiro que teve, o primeiro que veio para o Brasil, ele falando, olha, eu fiquei muito bem impressionado com a qualidade dos fornecedores brasileiros. Vocês deviam falar mais disso, vocês deviam levar isso mais para fora, porque ele estava realmente muito, muito bem impressionado, muito feliz com a qualidade dos fornecedores que ele estava encontrando aí na Bacia de Campos. Acho que o meu arquivo não deu certo, não. Ele está em branco, né? Ele não... Sim, sim. Deixa eu tentar... Você quer que eu tente passar para você? Deixa eu tentar mais uma vez, e aí Tá. qualquer coisa O Patrick participou em 2019, 2018, presencialmente no evento sobre descomissionamento aqui, que a gente estava acompanhando esse tema. Isso, e ele estava muito bem impressionado com os fornecedores brasileiros. Então, assim, parabenizo a estratégia da Rede Petro de levar isso, ampliar esses horizontes, fazer essas conexões. Isso é extremamente importante, né? A gente não tem que... a gente tem que aproveitar as nossas capacidades e expandir um pouco também os nossos horizontes, os horizontes das nossas empresas, né? Estou curiosa com o número, com os resultados da pesquisa, Glauco. Assim que você tiver, se você puder me passar, e eu vou, então, compartilhar a minha tela inteira, porque eu realmente não estou... Agora vai. Não estava conseguindo compartilhar aquele negócio de compartilhar o arquivo. Vamos lá, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, sim, sim. Bom, pessoal, perguntas podem ser feitas no chat e aí depois a gente repassa, a gente vai passar aqui para a Heloísa, ok? bom, o que eu tinha conversado com o Glauco e com a Verônica, a gente tinha pensado em fazer um pouco um panorama, o que a gente está vendo de perspectivas aí para a indústria do petróleo, cenário internacional, nacional, e explorar um pouco essas novas fronteiras que o Glauco falou, né, que vocês estão pensando em expandir, e que a capacitação construída pelas empresas sediadas aqui na Bacia de Campos, elas podem, acho que isso colabora muito com essa expansão da nossa fronteira de conhecimento da indústria petrolífera. E por que a gente trabalha com isso na empresa? Só uma breve só para situar, a empresa de pesquisa energética é uma empresa pública federal. A gente brinca que a gente é uma consultoria pública. A gente faz consultoria para o governo brasileiro, né? Vinculado ao Ministério de Minas e Energia, mas além de prestar estudo e prestar serviço na área de estudos para subsidiar o planejamento do setor energético, desenho de políticas públicas na área de energia, a gente também considera essencial na nossa missão divulgar conhecimento para toda a sociedade brasileira. A gente está confiante que com isso a gente pode acelerar e viabilizar a formação de negócios. A EPE fica no Rio de Janeiro e estuda todas as áreas de energia. Então, energia elétrica, petróleo, derivados, gás natural, carvão, nuclear, todas as renováveis, agora hidrogênio. Se vocês estiverem interessados em eólica offshore, a gente tem também. Nossos estudos cobrem todas as áreas energéticas, e a EPE é integrante do Conselho Nacional de Política Energética com direito a voto, né? O CNPE é formado por uma série de ministérios, a EPE e representantes da sociedade. Bom, são as competências formais da EPE, né? A gente é responsável por identificar todos os potenciais de recursos energéticos do país, avaliar o gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos no Brasil, fazer estudos de mercado e desenvolvimento de infraestrutura. Bom, eu começo falando um pouco da conjuntura internacional, o que a gente está vendo em termos de preço e como que isso se reflete para o Brasil, tá? E quando a gente fala da conjuntura internacional, não tem como não começar analisando a transição energética.
Transição energética, nos últimos 2 anos, a gente ouviu falar muito dela. Ela é um movimento gradual. A gente já passou por várias transições energéticas. Se a gente olhar o que é a transição energética, é esse movimento aqui que a gente vê na matriz energética mundial, onde uma fonte energética é substituída pelo próximo, né? Pela próxima tecnologia. Então, a gente vê que a gente tinha biomassa tradicional, que era a lenha, né? No início, o mundo era movido a lenha. A lenha foi substituída pelo carvão. O carvão foi dando espaço na matriz para o petróleo e gás natural. E esse movimento de transição que se fala é justamente essa próxima mudança em termos de participação na matriz, os combustíveis fósseis, aí incluindo carvão, petróleo e gás, e a biomassa, né, tradicional, darem espaço, abrirem espaço para outras renováveis, eólica, solar, hidroeletricidade, a biomassa avançada, os biocombustíveis. E como que esse movimento afeta a indústria? Então, e por que isso vem se acelerando? Quando a gente começa a ver o debate, combate às mudanças climáticas e redução das emissões, para conter o aquecimento global, a participação relativa dos fósseis precisa declinar. Eu destaco uma participação relativa, não quer dizer que a gente vai parar de usar petróleo. Durante muito tempo, inclusive, as nossas projeções indicam, as nossas, da Agência Nacional de Energia, do governo norte-americano, mas todas as projeções indicam que, na verdade, o consumo de hidrocarbonetos, em termos absolutos, ele ainda aumenta. O que acontece é que o consumo mundial de energia vai aumentar muito e as energias renováveis passam a ganhar espaço, né? Hoje, as demandas de petróleo e carvão nunca foram tão altas. E elas permanecem altas, pelo menos, pelas próximas 2, 3, 4 décadas, tá? Por outro lado, esse argumento ele parte da premissa de que o mundo precisa conter as mudanças climáticas, e todos estamos de acordo em relação a isso. Então, não é que a gente esteja vendo mudanças tecnológicas que vão fazer com que isso aconteça. A gente está promovendo voluntariamente as mudanças que permitirão que isso aconteça. Ela não vai acontecer facilmente se a gente não tiver combustíveis fósseis que permitam e que facilitem essa transição. E é isso que o mundo notou mais recentemente, agora no segundo semestre de 2021, né? E nesse iniciozinho de 2022. E se antes o Brasil, quando eu fazia essa apresentação, muitas vezes a gente era criticado no cenário global, parecia que a gente era contrário ao combate, à redução de emissões, eu sempre falei, não, a gente é a favor, a gente quer reduzir as emissões, só que a gente acha que da forma como vocês estão fazendo, isso não vai ser sustentável, a gente precisa do petróleo e do gás natural para fazer essa transição de forma sustentável e economicamente viável para todas as sociedades. O primeiro combustível a ser substituído possivelmente vai ser o carvão, aqui em termos absolutos, né? A gente vê que o consumo de carvão segue aumentando e aí, a partir da próxima década, ele começa a cair. E aí, depois, a gente vê o petróleo, o gás natural, e lá no final do século, se tudo der certo, a gente vê uma participação muito grande das energias renováveis. Só que acontece que a gente vive no mundo real, a gente não vive no mundo dos gráficos. E no mundo real, a conjuntura e o balanço da oferta e demanda provocaram um reflexo muito grande no preço dos energéticos, né? Esse gráfico aqui da minha esquerda, na verdade, ele traz aqui como que esse balanço oferta e demanda vem se comportando. Se a gente notar aqui na pandemia da Covid, quando a gente começou a sentir os impactos da pandemia no primeiro semestre de 2020, tem uma queda brutal da demanda. A oferta não acompanha essa queda no primeiro momento, né? A gente tem um descasamento, a gente tem aumento de estoques, a gente tem uma redução muito grande dos preços, né? Que isso aqui é o aumento de estoques que a gente teve. Vários empreendimentos são suspensos, principalmente empreendimentos que eram mais caros. Então, no Brasil, em 2021, a gente vê ainda uma explosão de
de projetos, um crescimento da nossa produção. Mas quando a gente pega Estados Unidos, Canadá, outros países, a gente vê todo mundo cortando produção para tentar equilibrar de novo esse mercado. E aí, no final de 2020, com o retorno da atividade industrial, retorno da demanda de petróleo, uma aceleração da economia, a demanda subiu muito rápido e a oferta não acompanhou. Então, essa oferta que tinha caído aqui, estava em torno de 100 milhões de barris dia no final de 2019, vocês veem que os projetos que foram paralisados, eles não são rapidamente retomados. Os projetos que foram postergados, eles postergados estão. Então, a gente vê aqui ao longo de 2021 todo uma oferta que ainda não consegue acompanhar a demanda. E aí, no final de 2021, a demanda por mobilidade, com já o fim das restrições à mobilidade, a retomada de viagens, um novo aquecimento da economia, ultrapassa. A gente vê que a demanda retoma aqui os níveis pré-pandemia, apesar da disseminação da Ômicron, e aí a gente tem um desbalanço. E esse desbalanço, ele se reflete aonde? Em preços, né? Então, essa conjuntura levou a uma elevação dos preços de curto prazo que deve ainda permanecer. A gente ainda observa isso ao longo de 2022. A gente tem muitas incertezas ainda, principalmente no curtíssimo prazo. A OCDE os países todos da OCDE tinham muitos estoques, eles basicamente consumiram tudo durante esse movimento, mas o patamar atual ainda segura 90 dias de consumo, então a gente não tem um risco de abastecimento, a gente vai ter reflexos nos preços, e essa capacidade, essa oferta ainda que está nos estoques, a gente imagina que impede que o preço suba muito mais do que os níveis atuais, tá? Ou se subirem, não ficam persistentemente altos. Essa é uma interpretação da EPE. A agência norte-americana, o Energy Information Administration dos Estados Unidos, imagina no cenário de alta deles que os preços do petróleo, num cenário de alta, podem chegar até $140 o barril. A gente lá na EPE acha que eles chegam a 100. Se vocês olharem essas informações, elas estão ali no caderno de preços internacionais do último plano decenal de energia publicado. Só que a redução dos estoques com essa oferta que ainda não retomou totalmente, gera para o mercado de petróleo um risco muito grande de impactos de eventos geopolíticos. Por exemplo, as questões no Cazaquistão e na Ucrânia geram uma instabilidade no mercado. Então, a gente tem aí uma volatilidade muito grande dessas... Gente, esse aqui ficou muito ruim. Uma volatilidade muito grande desses componentes. Verônica, será que você consegue compartilhar? Pronto, pelo menos esse aqui, acho que esse aqui, pronto, agora esse aqui vai ficar direito. No longo prazo, a gente acha que os preços de equilíbrio seguem elevados. Por que seguem elevados? Porque quando a gente analisa o patamar de preços necessários para que a oferta e a produção retome, é uma análise que a gente chama de preços de equilíbrio, a gente vê aqui, olha, as reservas que a gente tem em produção hoje, eles têm um preço de break-even, ou seja, o preço que zera o VPL do projeto, né? Ele tem um preço de break-even de $23 o barril. Só que é o que a gente tem hoje em produção. O Oriente Médio onshore, que ainda tem uma quantidade boa de recursos remanescentes, tem ainda que chega a $23 o barril também, e a gente começa. As águas ultraprofundas que a gente tem de reserva no mundo já exigem um preço para você decidir ir adiante, um preço de equilíbrio para decidir adiante, $40 o barril. O shale lá, o tight oil da América do Norte também. O onshore do resto do mundo varia bastante, a gente vê aqui, mas para entrar essas reservas precisaria também de $46 o barril, e assim por diante. O que isso significa? Significa que uma demanda continuamente
mesmo que a nossa demanda siga caindo, ainda assim, a gente precisa, aquilo que eu falei lá no início, a gente precisa de muito petróleo para atender a demanda mundial. Então, até 2050, a gente precisa que entre em produção, que sejam produzidos ainda 940 bilhões de barris de petróleo. Até 2100, o mundo ainda vai precisar, em um cenário otimista de transição energética, ou seja, um cenário onde a transição energética ocorre, onde os renováveis entram. Ainda assim, o mundo ainda vai precisar de 1,7 trilhão de barris. Preços baixos de petróleo não viabilizam essa produção. Então, a gente sabe que para chegar nessa produção, para suprir essa demanda que o mundo ainda vai precisar, a gente vai precisar de um petróleo a preços mais altos. E, além disso, a gente ainda vai precisar de esforços exploratórios. Por quê? Porque o que a gente tem de recursos, reservas provadas, descobertas, não chega nesse valor aqui. A gente tem hoje 1,4 trilhões de barris de petróleo, já não em produção, né, mas já identificados e descobertos, podem ser produzidos, mas a gente acha que a gente vai precisar de 1,7. Então, a gente ainda precisa ir agregar reserva global. O que isso significa? Que a gente precisa não só de atividade de produção, mas a gente precisa de atividades exploratórias e por muito tempo. Isso contraria um pouco o senso comum dos jornais e do discurso de que a transição energética acabou com a indústria do petróleo e que agora é só ladeira abaixo. Isso não é verdade. A gente ainda vê a indústria do petróleo atuante e atual. O que acontece? A gente precisa, para conduzir a transição energética, para reduzir emissões, fazer com que a indústria do petróleo seja parte dessa transição. Com que a própria produção de petróleo se descarbonize e seja cada vez mais eficiente. Como eu falei, na EPE, esse aqui é o nosso cenário de referência. A gente tem aqui um cenário, não está aqui nesse gráfico, mas a gente tem um cenário de alta lá no site, que joga o preço aqui para cima na casa dos $100. Tem um cenário de baixo, que vai beirar aqui os $50 o barril. Mas o que a gente imagina é que a demanda crescente de petróleo vai exigir o desenvolvimento de novas fronteiras exploratórias, isso requer preços mais altos. Então, os preços médios anuais de petróleo, que é esse gráfico aqui, eles são crescentes, têm uma tendência de alta, tá? Com volatilidade, porque esse mercado está justo. Então, o que acontece? Além de, na média, ele ter uma tendência de alta, a gente vai ver, sim, comportamentos de picos de preço. O que pressiona esse preço para cima e pode fazer com que a nossa trajetória se assemelhe à trajetória de alta da EPE e fique consistentemente acima da referência do nosso caso base? A produção dos Estados Unidos atingiu um pico, isso acelerado pelas políticas do atual governo, né, de controle de emissões de metano, de descontinuar a produção de vários ativos lá na bacia do Permian, né, que eles chamam. Aí essa produção dos Estados Unidos vai atingir um pico no final da década e alguma outra vai ter que suprir. A redução de investimentos em AIP que a gente começou a ver em 2014 com a queda nos preços e que acelerou na pandemia, ela acelerou as taxas de declínio, limitou a capacidade da oferta de responder essa demanda. Então, a gente vê ao longo da década ainda aquele balanço oferta e demanda sendo bem justo, né? E a crescente integração energética, a maior mobilidade dos países em desenvolvimento vai aumentar a demanda global. Por quê? Porque na hora que a gente tiver o desenvolvimento, incluir mais pessoas, incluir uma parte da sociedade nos mercados, isso aumenta a demanda energética. Na verdade, tem uma correlação muito grande entre o crescimento, o desenvolvimento, o crescimento da população e a demanda energética. A demanda energética ela cresce mais do que o nosso crescimento econômico. Isso pressiona o preço para cima. O que pode fazer um contraponto? Se a OPEP conseguir aumentar a produção rapidamente, tem quem, apesar da capacidade bizarra da Arábia Saudita de fazer isso, de aumentar muito rápido a produção dela a custos baixos e equilibrar o mercado,
Tem muitas dúvidas de se interessa aos sauditas fazer isso. O aumento da produção nos Estados Unidos, Rússia, Brasil, Guiana e África, que são os países não OPEP. Só o Brasil coloca aí pelo menos 2 milhões de barris dia ao longo dessa década na produção mundial. E a gente ter os estoques globais ainda muito elevados. O que isso se reflete para o Brasil? Isso é uma baita oportunidade para o Brasil. Significa que a gente tem perspectivas globais excelentes para a retomada da indústria do petróleo e que o Brasil tem uma nova janela de oportunidade de aproveitar e surfar essa onda. Acho que quando a ANP falar, vocês vão ver tudo que a ANP tem feito do ponto de vista regulatório para trazer novas empresas, novos players, dar resiliência e sustentabilidade para os projetos. Mas, para além disso, do ponto de vista da política pública, do ponto de vista do planejamento energético, o que a EPE faz, a gente quer cada vez mais aproveitar o potencial das nossas bacias. A gente tem um mapeamento da importância petrolífera diária do Brasil, da importância petrolífera de cada uma das nossas bacias. Não é surpresa para ninguém que as bacias onde a gente tem as áreas de calor maior, né? Ou seja, a gente tem um maior potencial, com mais infraestrutura, áreas econômicas, é aqui Campos e Santos. A gente tem um potencial muito grande aqui no Espírito Santo, mas a gente tem outras bacias, aqui é Potiguar, a bacia aqui de Sergipe-Alagoas, que eu vou detalhar mais para frente, com um potencial muito grande. Só que isso não é todo o nosso potencial. Esse é um mapa que reflete o potencial petrolífero do Brasil, dado o nosso conhecimento. Quando a gente vê as nossas bacias efetivas e reflete isso com as chances de descobertas, a gente vê que a gente tem uma chance de descoberta muito grande aqui nas bacias já conhecidas, mas nas outras, as chamadas bacias de novas fronteiras, apesar da gente ter um potencial muito grande, a gente tem chances baixas. Por quê? Porque a gente ainda precisa acelerar a atividade nessas bacias. Hoje a gente tem 12 bilhões de barris de petróleo de reservas provadas no Brasil, a maior parte delas no mar. 340 bilhões de metros cúbicos de gás natural, também a maior parte no mar. E já temos hoje 38 FPSOs em operação. Vou falar um pouquinho mais para frente do que a gente estima que ainda vai entrar nessa década. Algumas dessas contratações já estão em andamento. E a gente sabe que não é só o FPSO, por isso que é importante a rede de fornecedores. A gente tem muita clareza disso e a gente vem tentando trazer luz para isso. A capacidade de geração de empregos direto e indireto, não só, digamos, das petroleiras, das empresas que atuam diretamente na IP, mas quando a gente contabiliza toda a cadeia, o quanto que isso é importante para movimentar e gerar emprego e renda no país. O Brasil tem hoje, se vocês forem ver, muitos blocos de exploração, muitos campos em produção, só 30 áreas em avaliação. O que significa? A gente tem que... Isso é um ponto de atenção. Os nossos campos em produção, pela natureza da vida de um empreendimento de petróleo, eles vão chegar uma hora que eles vão entrar em declínio, né? E a gente tem técnicas para postergar isso, tem técnicas para extrair o máximo possível dos nossos campos, mas a gente precisa, para manter a nossa posição e o nosso patamar, a gente precisa que esses blocos de exploração, de fato, sejam explorados, conhecidos, que isso virem, que sejam identificadas novas oportunidades, que essas áreas sejam avaliadas e que esse potencial seja produzido. O potencial embaixo da terra não gera emprego e renda. O que gera emprego e renda é a produção de petróleo. E isso a gente ficou muito claro no último ciclo dos nossos recursos de hidrocarbonetos. E eu acho que uma das principais frentes de trabalho esse ano do governo federal, a última reunião do CNPE criou 2 grupos de trabalho especialmente para tratar disso, para tratar da questão do licenciamento ambiental e da oferta de novas áreas, como que a gente faz para ter um novo ciclo virtuoso na indústria do petróleo, como que a gente faz para manter essa roda girando aí por mais várias décadas. E hoje a gente tem, o que impede a gente de avançar é hoje uma demora muito grande no licenciamento ambiental, que é um problema, tá? Se a gente for ver,
de todas essas áreas que foram licitadas, 17, 18 e 19, muitas delas aqui na Bacia de Campos e Santos geraram várias perspectivas positivas. A gente ainda não tem descoberta, a gente tem muita gente ainda esperando licença para perfurar. A gente tem aqui em Sergipe-Alagoas a Petrobras e o outro consórcio lá da Exxon com a Enalta, com sondas paradas aqui, pagando diária de sonda, aguardando a licença de perfuração exploratória, de um poço exploratório. A gente tem aqui na margem equatorial, a gente vai falar mais para frente, um potencial tremendo que se refletiu nos nossos países vizinhos, mas que a gente não consegue ter a licença de perfuração para ver, para identificar de fato esse potencial no Brasil. Então, a gente tem muita atividade, mas a gente precisa olhar para frente e falar, olha, eu não posso ter um novo declínio. Como que eu faço para manter essa roda girando? Então, a ANP está fazendo a parte dela, do ponto de vista regulatório, e a gente lá na EPE olha um prazo um pouco mais longo do ponto de vista do planejamento energético. Olha, o que acontece para além de 2030, como que eu estou vendo 2040, 2050 e como que eu faço para lá em 2050 a gente ainda ter uma indústria de petróleo pujante. O que a gente tem de previsão de investimento na época, né? Do nosso total previsto de produção potencial de petróleo, a gente hoje fechou 2021 com 2,9 milhões de barris dia. A gente estima que até o final da década o Brasil passa de 5 milhões de barris dia. Essa produção aqui é quase tudo pré-sal. Desses 5 milhões, 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões de barris dia são no pré-sal. Muita parte aí na Bacia de Campos. E essa produção ela é quase toda, 93% recursos já descobertos, que estão no pré-sal, né? A nossa previsão inclui a retomada de produção em campos investidos pela Petrobras. A gente tem aí, como o Glauco falou, nosso primeiro contato foi no Promar. O Promar e a revitalização dos campos maduros, o aproveitamento das nossas reservas maduras, é uma aposta do governo brasileiro para segurar essa curva. E o pré-sal, eu falei, né, chega a 4 milhões de barris dia, 80% da produção total. Muito em águas ultraprofundas, 10% em águas profundas. Águas rasas e terra ainda estão muito baixas em relação ao total. Tem programas específicos para tentar acelerar e retomar isso. O gás natural, ele tem uma situação similar, né? 90% da produção de gás prevista são recursos já descobertos. A maior parte do nosso gás está vindo aqui de Santos, Campos, Sergipe, Alagoas. Você vê, Campos e Santos sozinho respondem 88% do total de gás natural previsto, sendo que no caso do gás natural tem uma participação muito grande de Sergipe e Alagoas. A gente tem já de reserva aprovada, mas se vocês notarem, o gás natural tem uma situação um pouquinho diferente do petróleo. A parte mais escura da curva são as reservas provadas, né? O que já está na categoria de reservas e já está em desenvolvimento. Conforme a gente vai clareando, são os recursos contingentes, ou seja, recursos que estão, mas ainda não têm a decisão de serem produzidos, e recursos ainda não descobertos, que a gente estima por conta dos estudos de geologia e geofísica, mas que ainda não estão, de fato nos planos das empresas. Se a gente for ver o gás natural, ele tem a categoria de reservas. Se a gente não colocar para produzir o que hoje ainda está como contingente, se a gente não viabiliza esse laranja médio aqui, a gente tem aqui uma produção de gás natural que não sobe muito em relação ao que a gente já tem hoje, né? Hoje a gente tem 133 milhões de metros cúbicos dia de produção no Brasil. A gente vai chegar aqui a 180 e depois volta a estagnar. A gente dá o grande salto do gás natural no Brasil quando a gente consegue viabilizar a produção do que hoje está como recurso contingente, tá? O líquido, ou seja, quando a gente tira a produção e desconta a reinjeção, a gente ainda tem aí uma diferença muito grande, né? Se vocês forem ver, daqueles 133 milhões de metros cúbicos dia que a gente produz hoje, a gente só traz líquido para a terra 56 milhões de metros cúbicos dia,
E a gente vem, o novo mercado de gás e uma série de mecanismos vem tentando viabilizar que essa produção líquida aumente significativamente. No caso do gás, o pré-sal, ele é significativo, mas ele é proporcionalmente menos... a nossa produção é proporcionalmente menos dependente do pré-sal, né? O pré-sal é responsável por 53% da produção total no nosso decênio. Para petróleo, esse número é 80%. Essa diferença aqui é muito Sergipe-Alagoas, que é o nosso segundo grande driver de produção, especialmente de gás natural e petróleo leve. Para a gente viabilizar, só com base nas reservas que a gente já tem, nos investimentos que a gente sabe que vão acontecer, a gente estima na exploração investimentos ainda da ordem de 45 bilhões de dólares, a maior parte deles na revitalização de campos maduros, na identificação de novas oportunidades exploratórias dentro de campos e contratos já descobertos, alguma coisa em exploração não convencional, mas ainda pouco, e alguma coisa decorrente da oferta permanente, mas aqui entram os bônus de assinatura, e a gente tem que lembrar que a gente já trabalha na oferta permanente com bônus de assinatura bem mais baixos, então os investimentos de exploração decorrente de bônus de assinatura, se a gente pensar que só no ano de 2019 o governo brasileiro arrecadou mais de 100 bilhões de reais, a dólar da época 25 bilhões de dólares, só de pagamento de bônus para assinar contratos no país, a gente não vê isso acontecendo ao longo dessa década. A maior parte desse investimento aqui é na revitalização de campos maduros. E aí, de novo, entra muito fortemente a importância disso aqui para a região da Bacia de Campos, né? A maior parte dessa revitalização a gente está vendo aqui na Bacia de Campos. A produção está sustentada basicamente pelo desenvolvimento dos campos já descobertos, Bacalhau, Búzios, Mero, Atapu, Berbigão, Sururu, Sépia, Marlim e os novos avanços em Parque das Baleias. A gente vê, vocês lembram que eu falei que a gente tinha 38 FPSOs já atuando no Brasil, a gente vê um potencial para mais 38 novos FPSOs, investimentos aqui da ordem de 400 bilhões de dólares. E a gente tem que lembrar que ainda tem todo um suporte operacional que exige investimento em CAPEX, seja de novas tecnologias do pré-sal, aumento da frota de navios e aliviadores e outras embarcações de apoio, investimentos em mão de obra especializada. O subsídio está aqui dentro de desenvolvimento da produção, tá? Só para esclarecer. Então, só para dar conta disso aqui, a gente estima no mínimo 5 bilhões de barris, 5 bilhões de dólares, né? Então, a gente tem aí, na década, investimentos estimados no Brasil da ordem de 450 bilhões de dólares, muito concentrados ainda na região sudeste. Por quê? Porque é ainda o principal polo. Quando a gente fala de diversificar a atuação, a gente precisa que os outros estados realizem também o seu potencial, né? Quando a gente vem no Promar especificamente e todo esse esforço aqui de revitalização de campos maduros, o que a gente está tentando é aumentar o fator de recuperação de petróleo e gás. Quem já viu a apresentação minha na mesa REAT, o Glauco já viu várias, é sempre o número que eu trago, é isso que a gente quer pegar nossa reserva já conhecida e produzir mais, explorar mais. A gente hoje tem uma média aí de fator de recuperação no Brasil que não chega a 20%. Ou seja, se eu descubro uma reserva de 1 bilhão de barris de petróleo, eu só produzo 200 milhões. 800 milhões de barris ficam debaixo da terra. A gente quer mudar esse cenário, a gente quer viabilizar uma produção maior das nossas reservas já descobertas. Isso envolve questões econômicas, regulatórias e o desenho de políticas públicas especializadas para isso, né? Só para a gente aumentar no Brasil campos onshore, na média, cada 1% que a gente aumenta no fator de recuperação significa que a gente coloca mais 176 milhões de barris para serem produzidos. O gás natural, cada 1% que a gente aumenta do nosso potencial significa que a gente coloca mais 4 bilhões de metros cúbicos nas nossas reservas provadas. Então, a gente ainda está deixando muito recurso embaixo da terra. Esse recurso precisa ser monetizado para gerar
a renda e o emprego que a gente quer e que a gente vê como potencial transformador para o patamar da economia brasileira. Offshore, isso é ainda mais significativo, as reservas são maiores. A gente coloca cada 1% de aumento do fator de recuperação das nossas reservas de gás. A gente coloca mais 45 bilhões de metros cúbicos de gás no potencial brasileiro. Cada 1% de aumento no fator de recuperação offshore do Brasil, a gente coloca 2 bilhões de barris de petróleo a mais nas nossas reservas. Vocês vão lembrar que as nossas reservas provadas, lá no início da apresentação, eu falei que era de 12 bilhões de barris. 2 bilhões é um pouquinho menos de um quarto, né? Um quarto das nossas reservas, um quarto das nossas reservas prováveis seriam 3 bilhões de barris. Então, a gente está falando aí provavelmente de 1/5 das nossas reservas que a gente consegue adicionar, não com novas descobertas, só com um aproveitamento melhor do que a gente tem. E isso envolve a contratação de mão de obra e fornecedores locais, envolve uma melhor exploração dos nossos ativos. Bom, quando a gente vai, o Glauco tinha me pedido para falar um pouco de como a gente está vendo essas novas fronteiras. Como eu falei, o potencial de Campos e Santos ele já é conhecido. A gente sabe que a gente tem uma cadeia de fornecedores já altamente capacitada, eu comecei falando isso, né? E as empresas que vêm de fora reconhecem isso. Mas a gente tem potencial muito bom em 2 grandes players, eles Sergipe, Alagoas e a Margem Equatorial, que a gente vem tentando explorar, avançar e para ser o novo pré-sal. Não um novo pré-sal, não me entendam mal, em termos de grandeza. Mas o que acontece? O pré-sal, ele uma hora vai se esgotar. Os campos gigantes do pré-sal já estão contratados em desenvolvimento. Quando a gente olha para além de 2030, quando a gente olha já para a década de 40, a gente precisa das novas fronteiras exploratórias para repor essas reservas que naturalmente vão se depletar. Então, a gente precisa olhar essas novas fronteiras e a gente precisa fazer isso agora. Bom, o que é a margem equatorial? A margem equatorial são basicamente essas 5 bacias aqui: Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar, ali da linha do Equador, né? Só que tem um grande potencial. Esse potencial, principalmente aqui da Foz do Amazonas, dessa bacia aqui, essa bacia aqui é contígua, é o mesmo desenho geológico aqui da Guiana, Suriname, Guiana Francesa, onde a gente está vendo grandes descobertas. Então, a gente, no último ciclo do zoneamento de recursos de petróleo, a gente fez um esforço particular para atualizar a análise geológica desses players, de todas essas bacias, trazer mais conhecimento para a gente mostrar que a gente precisa. Isso é a nossa grande fronteira de atuação. A gente tem hoje blocos contratados aqui, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Potiguar, Foz do Amazonas, mas a gente não tem atividade exploratória. Toda essa atividade exploratória aqui, ela hoje está suspensa, aguardando a autorização de licenciamento ambiental. Foz do Amazonas ficou muito famosa, foi muito debatido, né, nos blocos liderados ali pela Total, que a Total finalmente decidiu sair do país. Isso é triste para quem trabalha com petróleo, porque a Total tem plena consciência de que aqui pode ter um novo pré-sal. Ela estava abandonando um potencial de campos gigantes fantásticos, ela sabe disso, mas simplesmente porque o atraso no licenciamento tornou já o projeto não econômico para ela. Então, para ela não vale mais a pena avançar nesse projeto. A gente tem aqui Pará, Maranhão na mesma situação, vários blocos ali na bacia de Barreirinhas nessa mesma situação, que a gente não está conseguindo avançar. Quando a gente pega a importância petrolífera dessa área em particular, a gente vê que a gente tem, apesar do pouco conhecimento, a gente tem mapas de calor importantes, né? A gente tem aqui os blocos da Foz do Amazonas, eles estão aqui do lado das descobertas na Guiana Francesa, e a gente tem aqui áreas já muito conhecidas e muito, muito importantes. A gente teve, só na margem equatorial, mais de 9 mil poços perfurados, a maior parte deles offshore. Já temos 98 campos em produção, a maior parte deles aqui na bacia Potiguar, mas só temos 6 áreas em avaliação. A gente precisa que esses blocos de exploração sejam de fato explorados, senão o potencial fica só potencial, né?
A gente tem de reservas provadas, poucas reservas provadas, né? São 180 milhões de barris de petróleo e 3 bilhões de metros cúbicos de gás natural. A maior parte em terra, nessas bacias. A margem equatorial como um todo, então todas essas bacias respondem por 26% das reservas de petróleo terrestre do Brasil, 1/3, né? Mas muito pouco das reservas marítimas, que é onde a gente está vendo grandes descobertas ali no cenário internacional. O gás natural já é o contrário, né? Isso representa só pouco, 2% das reservas provadas de gás, reservas terrestres de gás natural, né? A gente acha que aqui a gente tem um potencial ainda muito grande de óleo leve e de gás natural. A Guiana e o Suriname tiveram grandes descobertas de gás. Qual que é a correlação que a gente vê com as outras bacias? Quando a gente vê aqui, pegando aqui a África, né, tem uma correlação muito grande, as características geológicas muito grandes, com áreas, bacias já conhecidas aqui na África, na Guiné, e é uma similaridade geológica tremenda com essas novas descobertas aqui na Guiana e no Suriname, né? Eu destaquei aqui esses dois grandes projetos, o projeto de Liza, liderado pela Shell, lá, o Snoke, os Edios, são similaridades geológicas muito grandes, o que leva a gente a crer que aqui, principalmente aqui nessa bacia de Foz do Amazonas, você vê que aqui a gente está muito do lado, inclusive, dependendo de como você interpreta a geologia, pode ser até que a gente tenha aqui uma continuidade desse campo gigante para dentro do território brasileiro. E sem perfurar, a gente não sabe disso, a gente pode até, inclusive, estar perdendo recursos nacionais que vão estar sendo produzidos lá do outro lado da fronteira. Então, isso vem sendo cada vez mais trabalhado do ponto de vista da política pública, do ponto de vista do planejamento energético. A gente vê como ponto de atenção, porque a gente precisa repor nossas reservas, isso é competência da EPE, né? Monitorar a evolução da nossa relação reserva-produção para garantir a sustentabilidade da nossa indústria, a sustentabilidade do abastecimento nacional lá no futuro. Esse bloco aqui da Guiana, que a gente tem mais informação pública, se a gente olhar, ele foi um sucesso absoluto em novas descobertas. Todos os poços perfurados deram indícios de petróleo. Isso se tornou, essa bacia aqui, que era super desconhecida, virou o caso de referência em 5 anos. Então, se o Brasil estava surfando na onda do pré-sal até o final até o meados da década passada, o grande boom hoje da indústria é a Guiana. O Brasil não teve grandes descobertas recentes. A gente não está nem conseguindo perfurar poços exploratórios para ter essas descobertas. Não estou querendo apavorar ninguém, não. Estou dizendo que a gente precisa voltar a estar na liderança desses plays. A Guiana teve recentemente 23 descobertas. As duas últimas, a Exxon estima que as reservas recuperáveis na Guiana superam 12 bilhões de barris de óleo equivalente, ou seja, a Guiana entregou de reserva recuperável, só com as descobertas nos últimos 5 anos dela, o total de reservas que o Brasil tem hoje, tá? Isso vai empurrar a produção dela para pelo menos 1,5 milhão de barris de óleo equivalente dia na metade da década que vem, em 2036. Isso gera na gente uma urgência de reproduzir esse sucesso. A gente está ali colado na bacia de Foz do Amazonas, uma similaridade geológica muito grande, perspectivas de geologia e geofísica, né? O pessoal, eu sou economista, tá, gente? Mas o pessoal que é geólogo olha lá aquela sísmica e fala que é lindo, um potencial fantástico. Eu confesso que eu só acredito nos nossos geólogos. Então, a gente vem trabalhando bastante para romper e avançar e acelerar para o Brasil poder também aproveitar essa nova oportunidade.
E essa nova oportunidade, como a gente está falando ali da região norte do Brasil, vai exigir que a gente traga toda a nossa competência, toda a nossa capacitação técnica que a gente já tem aqui na Bacia de Campos e Santos, na exploração de águas profundas e ultraprofundas, e leve lá para a região norte. Então, eu acho que é fundamental esse interesse, essa parceria, essa visão de futuro da Rede Petro, de já estar olhando e prospectando esses negócios, porque é daqui que vai sair, é daqui que tem que sair essa prestação de serviços. Eu termino essa parte, que aí depois a gente ainda vai olhar Sergipe e Alagoas, trazendo aqui, detalhando para vocês, vou até aproximar, um mapa que a gente trouxe, que a gente vem divulgando bastante, que é a necessidade de conhecimento do nosso potencial. Vocês vão ver aqui que o nosso potencial em Campos e Santos é o verdinho, a gente já conhece ele muito bem. A gente não precisa de novas informações aqui para conseguir. Mas toda essa margem equatorial aqui, ó, vocês veem que a gente tem, no máximo, um conhecimento satisfatório. Vai ali para o 5 em algumas áreas aqui da Bacia de Pará-Maranhão. A gente tem uma necessidade muito grande de conhecimento desse potencial nosso aqui na Bacia de Foz do Amazonas e aqui em águas ultraprofundas de Sergipe e Alagoas. Você vê que Sergipe e Alagoas, a gente sabe como funciona essa bacia, sabe como se comportam os plays aqui em terra, né? E águas rasas, que é onde já tem produção. Mas águas ultraprofundas a gente tem muito pouco conhecimento, a gente tem um potencial muito grande que a gente quer conhecer. Se a gente faz a simulação do aumento do fator de recuperação na margem equatorial, a gente tem aqui, a gente tem uma simulação, a gente tem produção onshore, principalmente, né? A gente coloca a cada 1% que a gente consegue aproveitar de campo já em produção, ou seja, fazer aquele campo que já está em produção, a gente recupera mais do petróleo. A gente tem 275 milhões de metros cúbicos de gás e 50 milhões de barris de petróleo que a gente pode recuperar lá naquela região. Esse é já no offshore. No offshore, a gente consegue colocar 19 milhões de barris de óleo e 559 milhões de metros cúbicos de gás natural. Esse potencial aqui, ele ainda é muito baixo. E ele ainda é muito baixo porque a gente conhece pouco essa bacia. Então, um dos nossos objetivos é tentar, através de maior conhecimento, através de novas campanhas sísmicas, através da perfuração de poços, a gente poder mudar esse cenário. Porque a gente já sabe que na Guiana e no Suriname, eles tiveram sucesso atrás de sucesso exploratório. Então, a gente quer reproduzir isso, né? Quando a gente vê Sergipe, Alagoas, águas profundas, como eu falei, a gente tem um conhecimento muito grande aqui do onshore, já temos muita atividade no onshore, mas essa área é uma área que, quando a gente aproxima o mapa de calor, toda essa região é uma região classificada pelo EPE como de elevadíssima importância petrolífera, onde a gente já tem campos em produção, aqui em águas rasas, áreas em avaliação, principalmente aqui da Petrobras, né? A Petrobras tem algumas que ela tem parceria lá com a indiana, com a NGC, e aqui a gente tem áreas exploratórias da Petrobras e áreas, acho que tinha Wintershall e Exxon, mas a Wintershall já anunciou que está saindo do Brasil, né? Bom. Pronto, agora melhor. Eu estava ainda com a tela ampliada. A gente tem hoje, nessa região, 125 milhões de barris de petróleo de reservas provadas, a maior parte dela em terra. Por quê? Porque o nosso grande potencial está em mar. A gente ainda não entrou, de fato, em produção. 1,5 bi de metros cúbicos de gás natural, de novo, muito em terra. Essa bacia, ela hoje já responde por 1/4 das nossas reservas provadas de petróleo terrestre, no polo que foi recentemente desinvestido pela Petrobras, ali em Sergipe, né?
e esse polo tem aí a empresa está com grandes planos para retomar, reativar e aumentar o fator de recuperação dessas áreas. A gente tem, por incrível que pareça, ainda poucos poços perfurados, 5 mil poços perfurados não é muita coisa, ainda mais se a gente pegar que a maior parte deles é onshore. A gente tem esse offshore todo aqui de potencial que a gente não realiza. Os blocos em exploração, por outro lado, os campos em produção estão quase todos no onshore e a exploração está quase toda no offshore. A gente tem grandes expectativas para conseguir avançar, mas como eu falei aqui, a Petrobras tem e a Exxon e a Enalta tem sondas paradas aqui esperando a autorização para perfurar, que ainda não avançou. Essas 4 áreas em avaliação aqui estão com contrato suspenso, são áreas que têm um potencial muito grande de gás natural, exigem a construção de infraestrutura de escoamento, são essas 2 rotas aqui alternativas que a gente tem em estudo, mas como o mercado de gás natural aqui na região Nordeste ainda está incipiente, eles não tiveram a decisão final de investimento para seguir adiante com essa produção, uma reserva que já está identificada e que, de novo, gera muita angústia, né? Porque é um recurso que, se a empresa decide devolver e não aproveitar, é um recurso que a gente já precisa, a gente sabe que está aprovado, a gente conta com ele no nosso cenário decenal de gás e a gente não conseguiu viabilizar. Quando a gente vê a previsão da produção, a produção potencial de petróleo em Sergipe e Alagoas aumenta muito na segunda metade da década, especialmente, mas isso aqui é principalmente, se a gente conseguir colocar em operação aqueles blocos que ainda estão em avaliação. Essas áreas todas aqui tiveram sua comercialidade declarada muito recentemente. A Petrobras, nos planos de negócio anteriores delas, ela tinha dado uma desacelerada ali na bacia de Sergipe e Alagoas, mas no último plano de negócios que ela declarou, ela indicou que tem uma previsão de primeiro óleo em águas profundas e ela tem uma previsão de operar, de entrar com uma FPSO, que ainda não está contratada, mas entrar com uma FPSO em 2026. Isso foi uma novidade do último plano estratégico da Petrobras, que faz com que a gente preveja aqui um aumento grande da produção. Mas ainda assim, apesar de ser uma bacia muito promissora de gás natural, ela não realiza esse potencial nas nossas provisões, tá? Hoje, a gente vê aqui uma produção bruta de gás aumentando bastante, tá? Representa 10% da produção total de gás natural líquida que a EPE estima para o país. E, de novo, a Petrobras não tinha declarado, mas recentemente, no último plano de negócios, ela já voltou com a intenção de colocar um gasoduto de escoamento para escoar o gás daqueles blocos que ela decidiu produzir. A FPSO entraria em produção em 2026. O escoamento de gás natural, a Petrobras falou que vai ser depois, mas ela ainda não definiu o projeto, não indicou quando que esse gás seria produzido. Mas então a gente tem aqui na bacia de Sergipe e Alagoas, de fato, uma indicação firme de retomada das atividades, né? E uma oportunidade para novos players, porque a gente tem 3 empresas novas operando naquela bacia, né? A 3R, a Petro Recôncavo e a Cobra Energia agora, né? Operando nessa bacia, que vão precisar contratar mão de obra e capacitação e serviços. E a gente tem a Petrobras já colocando essa bacia de novo, com decisões firmes de investimento no seu plano estratégico. Isso, naturalmente, exige também uma contratação de bens e serviços. Essa bacia, a gente também faz a simulação de aumento de fator de recuperação, para dizer o que a gente quer. Só se a gente pega, por exemplo, no onshore, esses novos players que entraram, cada 1% de aumento de fator de recuperação que eles fazem no onshore aumenta 34 milhões de barris. Isso eles fazem muito rápido, com técnicas de intervenção de poço,
troca de equipamentos, adoção, muitas vezes, de tecnologias mais novas, mais eficientes de produção. A gente viu aí os campos onshore desinvestidos pela Petrobras, que já foram, já entraram, em 2021 tiveram 300% de aumento de produção. É muita coisa. E a política pública, especialmente o REAT, de fato, dando frutos e gerando novas contratações, né? No offshore também isso se reflete. Como considerações finais. Eu trago 4 pontos. Voltando lá para o início da apresentação, a transição energética ela é um movimento inexorável. A perda de participação percentual de combustíveis fósseis também, porque a gente imagina que o movimento de combate às mudanças climáticas veio para ficar, o mundo não vai retroceder nisso. Mas esse processo, ele é lento, ele, por natureza, é um processo lento. Então, esse choque ele não vai acontecer reduzindo a oferta. Você vai ter que substituir a demanda, e isso leva tempo. Então, a demanda por petróleo continua elevada por muitas décadas. Na verdade, até o final desse século, a gente ainda vê uma demanda de petróleo e gás natural muito grande. O carvão, ele, de fato, entra em declínio, mas o petróleo e gás natural ainda se sustentam. E isso, muitas vezes, no início do debate, pode parecer que não, né? Quando a gente imagina estratégias aceleradas de eletromobilidade, a gente pensa que na próxima década já acabou o petróleo. Então, o petróleo, para além de 2070, 80, 90 e 100, a gente ainda vai precisar. Só que o que vai acontecer é que vai ter uma disputa para produzir esse petróleo. Então, o Brasil precisa se manter nessa fronteira, né? O Brasil precisa se manter para aproveitar todos os benefícios disso e poder usar a indústria de petróleo, a renda gerada e a capacitação técnica gerada como impulso para a gente fazer a nossa transição e entrar em outros, entrar no próximo século, num outro patamar tecnológico, industrial e, enquanto sociedade, a gente precisa se manter na fronteira desse conhecimento. No médio prazo, a gente acha que os preços ainda tendem a estar elevados, tá? É muito difícil que a gente veja um movimento de preços baixos nessa década. E no longo prazo, por enquanto, essa demanda, para a gente atender a demanda que a gente está vendo para além de 2030, 2035, a gente precisa de cada vez mais investimentos exploratórios. Então, esses preços ainda ficam relativamente elevados, tá? A gente não vê uma queda no preço de petróleo, porque a gente ainda vê a demanda crescente. O que acontece? O fato de que a gente tem um alto potencial geológico no Brasil, uma alta produtividade, capacitação técnica local e custos e emissões relativamente baixos quando a gente compara com outros países, isso dá para o IP brasileiro uma grande oportunidade de continuar recebendo investimentos ao longo das próximas décadas. Ou seja, esse movimento que eu estava até comentando com o Glauco no início, foi uma pena, quando a indústria do petróleo entrou num movimento de queda de investimentos, onde a gente viu a indústria local no Brasil sendo severamente afetada, a gente vê um potencial muito grande para o oposto, para a gente ter aí um ciclo constante de aquecimento, gerando um círculo, um processo virtuoso para a economia brasileira como um todo. Mas para aproveitar isso, é essencial que a gente tenha políticas públicas que sejam incentivadoras desse investimento. O Saboia, não sei se é o Saboia que vai falar, mas possivelmente a ANP... você falou, é o Renault que vai falar do PDI, né, dessa manutenção da nossa capacitação técnica na fronteira, e o Fábio vai falar dessa fronteira exploratória. A ANP vem fazendo muita coisa para incentivar a manutenção da atividade de exploração no Brasil. Mas no curto prazo, já foi identificado pelo Conselho de Política Energética, é urgente a gente avançar em solução para a questão do licenciamento ambiental. Não é passar por cima dos órgãos ambientais, é conseguir uma solução para que a gente possa explorar e prosseguir com a atividade de forma segura para o meio ambiente, mas de forma benéfica para o país.
Obrigada. Eu estava aqui sem ver vocês e sem ver o tempo. Então, peço desculpas. Eu não sei se eu passei do meu tempo, mas obrigada. Heloísa, passou sim, mas foi ótimo. Para a gente que precisa de informações estruturadas, assim, desse apanhado e desse alento, porque somos sempre bombardeados com a ideia de que o petróleo vai durar 10 anos, nos próximos 5 anos acabou. Isso mostra que a indústria ainda tem uma longevidade bastante grande. Isso não a exime da sua responsabilidade de contribuir para a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, né? E as operadoras de petróleo estão aí bastante à frente nesse processo, né? Investindo bastante para diminuir esse nível de emissão. Temos algumas poucas perguntas, mas algumas perguntas bastante interessantes que eu vou estar fazendo aqui. Então, a primeira questão da nossa estratégia, já há 3 anos, de tentar ir para a Guiana, é acertada, buscando essas novas fronteiras. Então, temos o seu aval. Quem tiver interessado... Eles precisam dessa capacitação técnica. Como a Guiana era um país pequeno, com uma base industrial muito pequena, na verdade, eles precisam, né, do conhecimento do Brasil. Isso. Nós temos aqui algumas empresas associadas que já fornecem para a Guiana. Mas a ideia é lá participar, acompanhar o investimento para que a gente vá sondando e a SBM está lá, a SBM contrata a gente aqui de Macaé, enfim, essa relação pode ser uma relação bastante aprofundada. Quem tiver interesse e está acompanhando essa discussão aí da missão à Guiana, pode botar o nome da empresa aí, que a gente está juntando o nome de empresas interessadas, ainda vai ter, o Sebrae vai estar organizando pacote, toda essa questão ainda, mas a gente saber o número que a gente tem de interessados já nos ajuda muito na perspectiva do planejamento da organização. Temos algumas perguntas. Ô, Glauco, pode chamar no privado as empresas que quiserem. Pode chamar no privado, a Verônica pode inserir aí, enfim. O Marcos Dawon Peçanha, tradicional participante aqui, com sempre perguntas bastante inteligentes, tem 2 perguntas para ti. Conflitos como o da Rússia e da Ucrânia agora, ou tensão conflituosa entre a Ucrânia e a Rússia, pode afetar as perspectivas de produção no longo prazo? E a perspectiva de investimento de uma mudança para um volume grande de investimento em alternativas energéticas que possam prejudicar a indústria do petróleo no futuro? Bom, vamos lá. Os conflitos geopolíticos, né, Rússia, Oriente Médio, eles podem afetar. Por isso que a gente vê uma alta volatilidade, tá? A gente não vê uma interrupção da produção, mas, assim, agora a questão da Ucrânia tá, né, os conflitos lá estão se aquecendo. A gente não vê um rompimento estrutural, mas a gente vê esses conflitos afetando o balanço e gerando aí preços cada vez mais voláteis, tá? Eu não sei se muda investimento, porque, em particular, esses países, o investimento ele já é estatal, né? Muito do investimento na Rússia e no Oriente Médio é um investimento estatal. As principais empresas privadas tinham mudado o seu direcionamento de investimento, né? O movimento que a gente viu, principalmente na Europa, foi justamente uma tentativa dos países europeus, porque os americanos, com o shale, com o não convencional, eles conseguiram a sua segurança energética, né? Se antes eles dependiam das importações ali do Oriente Médio e do Canadá, eles viraram o jogo e conseguiram sua segurança energética. A Europa permanece extremamente dependente e muito dependente da Rússia. O que a Europa tentou fazer? Ela tentou acelerar a transição energética para reduzir a dependência e garantir a segurança do seu abastecimento, garantir a sua segurança energética. Só que ela não conseguiu que isso fosse feito na velocidade necessária. A gente tem, sim, investimentos nas alternativas, e é isso que explica, por exemplo, a gente vê grandes investimentos em eletromobilidade, em transporte marítimo de baixo carbono,
combustíveis alternativos, hidrogênio agora. São vários países buscando alternativas. Só que a gente tem também vários setores que a gente chama de hard to abate. O setor de transporte de veículos leves, que é o que a gente vê hoje, a gente já tem a solução tecnológica, só que essa solução tecnológica ainda é cara. Então, por exemplo, quando a gente vê a entrada de carro elétrico no Brasil, a gente, em termos de novos licenciamentos, a gente estima que o novo licenciamento de carro elétrico no Brasil pode até chegar, no final da década, pode chegar a 10% dos veículos novos. Mas esse veículo ainda é muito caro. Se a gente pegar o carro elétrico hoje, ele custa mais de 200 mil reais, né? Um carro elétrico médio. A gente está falando de 200 mil reais. 200 mil reais, veículos nessa faixa de preço, eles correspondem a nem 1% do nosso licenciamento. Então, precisa ainda ter um barateamento dessa tecnologia, um avanço em termos de autonomia, a questão de durabilidade das baterias, que nessa década, no médio prazo, a gente não vê ameaçando a indústria do petróleo. A gente vê as renováveis deslocando muito fortemente o carvão, né? O carvão vai ser deslocado antes do petróleo. Então, a gente tem essas perspectivas, a gente tem as potenciais tecnologias que a gente chama, que podem alterar esse cenário, a gente chama de tecnologias disruptivas. Isso, no nosso planejamento energético, aparece no Plano Nacional de Energia. O Plano Nacional de Energia tem um capítulo de tecnologias disruptivas, que são essas tecnologias que podem alterar o cenário de referência e fazer com que a indústria do petróleo perca espaço mais rápido do que a gente vê. Tá? Ele está disponível no site da EPE. Ok. Mais duas perguntas do Mário e do Zé Cunha sobre a exploração na margem equatorial. A Total não avançou nos blocos por pressão dos acionistas diante das questões ambientais. E como avançar, né, na exploração se não se consegue as aprovações do licenciamento ambiental? Então, essa é a grande pergunta. A gente precisa avançar. A gente precisa tentar entender quais são os desafios, quais são os riscos que o IBAMA está vendo e avançar. E para tentar fazer isso, o CNPE autorizou, ao longo desse semestre agora, um grupo de trabalho específico para o licenciamento ambiental, que, na verdade, não é liderado pelo Ministério de Minas e Energia, é liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, para que a própria área ambiental possa propor soluções para a gente conseguir avançar. Isso foi muito debatido, essa reunião do CNPE, eu não vou a todas, mas em particular nessa eu estava, e foi muito debatida. A gente percebeu uma sensibilização do Ministério do Meio Ambiente para a urgência na busca de soluções. Agora, o avanço é um consenso com os órgãos ambientais, não vai ser uma disputa. A gente não tem como romper, né? Então, a gente precisa sensibilizar os órgãos ambientais e tentar entender o que hoje está impedindo e atrasando essas licenças. No caso da Total, foram duas coisas, né? Teve, sim, uma pressão muito grande sobre os acionistas da empresa, especialmente no momento que ela estava mudando para ser Total Energies, avançar em energias renováveis, né? Teve uma pressão na Europa muito grande, com a questão do que o pessoal chamava de corais, que na verdade não são exatamente corais, é um outro tipo de formação rochosa, mas que foi vendido aí nos jornais como os corais descobertos na Foz do Amazonas e que gerou um desgaste muito grande para a imagem da empresa. Então, esse foi, sim, um ponto. Mas o outro ponto foi que, assim, a gente tem que lembrar que lá em 2000, esses blocos são os blocos da 11ª rodada, né, 2013. Lá em 2013, a Total pagou 600 milhões de reais, a dinheiro da época, para explorar isso aí. Contratou sísmica, fez uma série de estudos, investiu muitos recursos e não tinha nem cenário de quando que essa exploração ia ser adiante. E aí esse atraso começa a fazer com que o projeto, a economicidade do projeto, ela começa a ficar muito prejudicada, né?
Então, ela teve um segundo problema, que era o fato de que, do ponto de vista da economicidade do projeto, esse atraso estava acabando com o VPL dos projetos. E aí ficava muito difícil você também justificar do ponto de vista econômico, né? Mas a Petrobras ficou nos blocos, né? A Petrobras é a operadora desses blocos e tem firme interesse em avançar nessa fronteira. Os blocos não foram devolvidos, a Petrobras assumiu a operação. Isso. Só para a gente terminar, e aí, Heloísa, você já podendo fazer as considerações finais, o Jefferson pergunta se a EPE tem participação na política de refino em território do Estado Brasil, do Brasil, e se coordena o destino do óleo produzido no Brasil. Já vou adiantar, Jefferson, a EPE é uma empresa de pesquisa energética. Quem define o destino do óleo produzido são as empresas que produzem e detêm o controle desse óleo. Elas definem se vão vender para as refinarias brasileiras ou se vão exportar. Então, a EPE não tem, a princípio, nada a ver com isso. A Heloísa pode corroborar isso e já se despedir. Tem muitos agradecimentos, muitos parabéns, Heloísa. E aí, no final, eu vou estar falando sobre isso. Bom, obrigada. Respondendo exatamente isso, nem a EPE, nem a ANP, nem o governo brasileiro coordenam o destino do óleo produzido no Brasil. Isso é livre deliberação das empresas. Então, para fazer com que o óleo produzido no Brasil seja seja refinado no Brasil, o que a gente tem que fazer é tornar o abastecimento brasileiro atrativo e competitivo. Sobre a questão da participação na política de refino, a política de refino no Brasil hoje, ela também é definida pelo CNPE, tem uma resolução do CNPE de 2019, eu acho que é a 12 de 2019, mas eu não tenho certeza, mas é uma resolução de 2019, que dá as condições, as diretrizes para a política de refino no Brasil. E o desenho da política ele é feito no âmbito de um programa que a gente chama de Abastece Brasil, né? Um comitê permanente criado por um decreto do presidente da República, onde a EPE tem sim assento, mas é um comitê liderado pelo Ministério de Minas e Energia, que é composto pela EPE, Ministério de Economia, Ministério do Meio Ambiente, MCTI, ANP, MME, Casa Civil, eu acho que é isso. Mas é um comitê que define a política de refino no Brasil. Então é isso. Terminando, Heloísa, muito obrigado. Temos muitos parabéns. Acho que você está entrando no nosso calendário anual para fazer uma abertura assim todo ano para a gente, com esse apanhado. Te agradecemos muito, temos muito carinho por ti, pela EPE. Aproximar dos empresários desse tipo de apresentação e de empresas, instituições como a EPE é muito importante para que a gente tenha as informações cada vez mais estruturadas e possamos tomar as decisões de investimento e gestão nas nossas empresas a partir de informações mais estruturadas. Nosso muito obrigado pelo seu tempo, pela preparação e pela disponibilidade, o carinho de nos ter atendido e reservado a data desde o ano passado. Tá bom? Muito obrigado a todos aí, pessoal. Boa noite aí a todos. Obrigado. Na quinta-feira teremos novo evento. Se inscrevam. Tchau, gente. Boa noite. Fico à disposição, viu, Glauco? Se você quiser chamar de novo. Tchau, gente. Elisa, obrigada. Próxima vez presencialmente. Próxima vez presencialmente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.